Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Diego, professor da matéria mais linda e mais maravilhosa de todas, que é o qual? Obviamente, matemática. Vamos começar aqui a primeira aula. Nessa unidade 1, iremos estudar números naturais. Então, ou seja, quais são os tópicos? Identificar o conjunto dos números naturais, conceituar e exemplificar números antecessores, sucessores e consecutivos. Muito bem. Vamos iniciar nosso estudo de matemática identificando os números e seus possíveis conjuntos. Temos aqui o conjunto dos números naturais é representado pela letra maiúscula N. Então, toda vez que iremos falar de números naturais, pessoal, temos que representar pela letra N, ok? Letra N de naturais. N maiúscula, tá? E esses números são construídos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, pessoal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim vai infinitamente. São aqueles números que a gente aprende desde criança. Quando a gente começa a aprender a contar. Esses são os números naturais, ok? Que também são conhecidos como indo-arábicos. Por que eles são conhecidos como indo-arábicos? Está bem aqui a resposta. No século VII, os árabes invadiram a Índia, difundindo seu sistema numérico. Embora o zero não seja um número natural, no sentido que tenha sido proveniente de objetos de contagens naturais, iremos considerá-lo como um número natural, uma vez que ele tem as mesmas propriedades algébricas que os números naturais. Na verdade, o zero foi criado pelos hindus na montagem do sistema posicional de numeração para suprir a deficiência de algo nulo. Ou seja, o zero, pessoal, isso é um tema assim que ainda gera um pouco de polêmica. Tem alguns autores que consideram ele como um número natural, outros não. Isso você vai ver. Alguns livros você vai encontrá-lo como um número natural, alguns livros você vai encontrá-lo como ele sendo um número não natural. E o zero foi criado para, algo nulo, algo que não existe, ou está devendo nada, enfim. Na sequência, consideraremos que os naturais têm o início com o número zero e escreveremos este conjunto como. Aí, aqui está dizendo, lembrando, N de naturais, pessoal, o N maiúsculo de naturais. Aí você coloca o sinal de igual, abre chaves e começa a escrever. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência e fecha a chave. Por que da reticência? Está explicado bem aqui embaixo. Representaremos o conjunto, vamos ler aqui. Representaremos o conjunto dos números naturais com a letra N. Tá, números naturais é a letra N. As reticências, 3 pontos, indicam que esse conjunto não tem fim. O conjunto não tem fim. Ok? N é um conjunto com infinitos números. Então, se não tem fim, você vai colocar o quê? Reticências. Agora vamos excluir o zero. Excluindo o zero do conjunto dos números naturais, o conjunto será representado por... Aí, quando não colocamos o zero lá no conjunto, igual ele é representado lá, a gente coloca um N e asterisco. Esse N asterisco quer dizer, pessoal, o quê? Quer dizer que a gente vai escrever todos os números naturais, só que a gente não vai incluir o zero. Não tem o zero aí. Então, N asterisco igual, abre chave. Aí você começa pelo 1, entendeu? Em vez de começar pelo 0. Todo número natural tem um sucessor, o número que vem depois do número dado, considerando também o zero. Ele deu alguns exemplos aqui. Vamos ver esses exemplos. Seja M um número natural. M, gente, ele colocou letra M aí porque podia ser qualquer número.
qualquer número natural, desde que fosse número natural. O sucessor de m é m mais 1, ou seja, quem vem depois de m? M mais 1. Por que m mais 1, professor? Vamos supor, vamos colocar aqui um valor. M é igual a número 30. Quem vem depois disso? Seria m mais 1. Quanto que é 30 mais 1, pessoal? 31. Se você coloca no lugar do m ali 30, 31. O m pode ser o número que for. O sucessor, ou seja, o número que vem depois, sempre é o m mais 1. Ok? Isso é uma fórmula aí matemática de colocar o sucessor, que vem depois, esse m mais 1, tá bom? O m pode ser o valor que for. Aí aqui nós temos o seguinte, o sucessor de 0, quem vem depois de 0 é 1. Por exemplo, o m podia ser 0. Quanto que é 0 mais 1? 1. Letra C, aí ele diz que o sucessor de 1 é 2. Quem vem depois de 1 é 2. O sucessor de 19 é 20. Quem vem depois do 19 é o 20. Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números juntos são chamados números consecutivos. O que quer dizer ser números consecutivos? Para relembrar, para ficar mais fácil, pessoal, lembra? Sequência, que vem certinho na sequência. Ó. Número 1 e 2. Ó. 1, 2. Veio certinho você contando. Ó. 5 e 6. Depois do 5 vem o 6, obviamente. Ó. 7 e 8. São consecutivos? São. Porque 7 e 8, né? Veio exatamente na sequência. O 8 veio exatamente depois do 7, ok? Vamos ler o 3 aqui. Vários números formam uma coleção de números naturais consecutivos, se o segundo é sucessor do primeiro, o terceiro é sucessor do segundo, o quarto é sucessor do terceiro e assim sucessivamente. O que ele quer dizer? Ele deu esses exemplos aqui. Na letra A, ele falou o seguinte. Letra A, ele disse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos. E realmente, ó, veio exatamente na sequência como eu tinha falado. 1, 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7. Veio exatamente na sequência, então são consecutivos. 5, 6 e 7 também são consecutivos. Veio exatamente na sequência. O que não seria consecutivo, por exemplo, seria isso aqui, ó. 1, 2, 4... Opa, aí não. Esses três números aí não são consecutivos. Os três números aí não são consecutivos. Não foi exatamente na sequência aí, né? Pulou 3, né? Beleza? Todo número... Perdão, número 4, vamos lá. Todo número natural dado, n, exceto 0, tem um antecessor, número que vem antes do número dado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se m é um número natural finito, diferente de 0, tá. O antecessor do número m é m menos 1. Diferente lá do sucessor, o sucessor que vem depois, né? O antecessor, gente, de um número assim, pode ser o número que for, é representado por essa fórmula aqui, m menos 1. Ok? O m pode dar o valor que foi, exceto 0, tá, pessoal? Por que exceto 0? Porque, gente, ó, não existe em números naturais, quando a gente fala de números naturais, não tem um número menor que 0. A gente começa do 0 e cresce, né? Vai crescendo infinitamente. Só que antes do 0, quando se trata de números naturais, tá, gente? Números naturais a gente não considera os números negativos, números menores que 0, tá bom? Então, não existe número quando se trata de números naturais, menores que 0, tá bom? Então, por isso que é exceto o 0 aí. Agora ele falou aqui, exceto o 0. Quando se fala de números naturais, não existe número menor que 0, ok? O antecessor, letra B. O antecessor de 2 é 1. Quem vem antes de 2? 1. O antecessor de 56 é 55. E o antecessor de 10 é 9. Então, ou seja, quando se fala de sucessor, pessoal, como é que é a fórmula matemática? Falando assim de geral, é m mais 1. Essa é do sucessor. Do antecessor é m menos 1. A fórmula aí geral, ok? Continuando, vamos dar continuidade. O que temos aqui?
O conjunto abaixo é conhecido como conjunto dos números naturais pares. Embora uma sequência real seja um outro objeto matemático denominado função, algumas vezes utilizaremos a denominação sequência dos números naturais pares para representar o conjunto dos números naturais pares. Tá. Então, o que ele disse aqui? Vamos entender o que isso está querendo dizer. Ele quis representar os números naturais pares. Somente os números pares, tá, pessoal? Somente os números pares. Então, ele chamou de P, tá? Podia ser a letra que fosse aqui, a letra que você quisesse. Mas ele colocou como letra P, por causa de começa com par, né? Pares, P de pares, ok? Lembrando, pessoal, conjunto N não pode ser qualquer letra, tá? O conjunto N, no caso naturais, né? Ele tem que ser representado pela letra N maiúscula, porque essa é a regra. Conjunto dos números naturais. Quando você falou conjunto dos números naturais, coloca N, tá bom? Aqui não, no caso desse aqui, como não está falando de todos os conjuntos naturais, ele está falando só de alguns, então nesse caso, ele colocou a letra P, tá? Um P maiúsculo. É igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Somente os pares, tá? Começa do zero. Zero é par, tá, pessoal? E esse daqui, ó, que ele lê bem aqui, ó, que ele está dizendo assim, ó, o conjunto abaixo é conhecido como conjunto dos números naturais ímpares, às vezes também chamada sequência dos números ímpares. Ele chamou de I maiúsculo, igual. Ele colocou só os ímpares dessa vez. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E você reparou que os dois, tanto os pares quanto os ímpares, têm reticências, quer dizer que existem infinitos números pares e infinitos números ímpares. Dando continuidade, temos o quê? Diremos que um conjunto A é igual a um conjunto B se e somente se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A. Quando a condição acima for satisfeita, escrevemos, aí a gente usa assim, né? A e aqui, esse jeito aqui. Como é que lê? Está dizendo aí, lê-se A é igual a B. E quando não for satisfeita, denotaremos tal fato, quase não sai, por esse símbolo aqui, pessoal, ó, esse símbolo quer dizer diferente, tá? Esse símbolo quer dizer diferente. Diferente. Vou tentar escrever. Vou tentar escrever aqui. Desculpa, pessoal, estou escrevendo assim no mouse. Estou fazendo o meu melhor. Não vai sair perfeito, tá? Quer dizer diferente. Aí, foi. Tá bom? Lê-se. Como é que lê? A é diferente de B. Na definição de igualdade de conjuntos, vemos que não é importante a ordem dos elementos no conjunto. Tá. Vamos tentar entender isso melhor com exemplos práticos. Ó. Pode ser, vamos supor assim, o conjunto A é igual. Vou pegar aqui uns números. 0, 2 e 5. Tá aí. Conjunto A, 0, 2, 5. Vamos supor agora o conjunto B. Eu vou escrever aqui. O conjunto B é 2, 5 e 0. 2, 5 e 0. Nesse caso, pessoal, A é igual a B. Porque, olha só, se você parar para analisar, o que ele quis dizer? A está contido em B e B está contido em A. Quer dizer que o A está dentro de B e o B está dentro de A. Não importa a ordem aí, que foi o que ele falou. A ordem não tem importância. Ok? É isso que ele quer dizer aqui, ó. Não é importante a ordem dos elementos no conjunto. A ordem não tem importância aí, tá? Nesse caso. Então, A diferente de B? Não. A igual a B. Porque tem todos os elementos são iguais aí. Beleza? Muito fácil, gente. Muito tranquilo. Ó, aí ele deu aqui mais outro exemplo com igualdade. No desenho abaixo, observamos que os elementos do conjunto A são os mesmos elementos do conjunto B. Nesse caso, A igual a B. O que ele está querendo dizer, pessoal, é que esse aqui é o conjunto A. Também pode ser escrito dessa forma. Ó. E esse aqui é o conjunto B. Em vez de eu escrever assim, A igual, escreve a chave e coloca os elementos, aí fecha a chave, eu também posso representar dessa forma igual ele fez aí. Ó.
Eu posso colocar um quadrado, um triângulo, uma bola, enfim, uma esfera, colocar assim o conjunto ao qual representa. Nesse caso aí, ó, A e B. Desse jeito é conhecido como diagrama de Venn. Consideraremos agora, ó, desculpa, nesse caso aqui, ó, perdão, ó, A é igual a B. Sim, porque A, B, C, aí lá o outro C, tá em ordens aleatórias ali também, mas eles são iguais, tá vendo? Tem os mesmos elementos, ok? Se tivesse um elemento diferente, ok? Que é o que a gente vai ver agora, ó. Consideraremos agora uma situação em que os elementos dos conjuntos A e B serão distintos. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, vamos ver aqui, ó. Sejam o A aqui, ó. A é igual a A, B, C, D. E o B é 1, 2, 3 e o D. Nem todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B, realmente. E nem todos os elementos do conjunto B estão no conjunto A, realmente. Então, no A não está contido em B e nem B está contido em A. Então, o que acontece nesse caso? Também não podemos afirmar que um conjunto é maior do que outro conjunto. Realmente. Um tem 4 elementos, outro também tem 4 elementos, né? Podemos afirmar nisso. Nesse caso, então, afirmamos que o conjunto A é diferente do conjunto B. Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó, A, aí você coloca o sinal de igual. Aí você corta diferente de B. Bom, pessoal, unidade 1 é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, ok? E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Tranquilidade, aguardo vocês na próxima unidade. Um forte abraço, fique com Deus e tchau!